A aventura agropecuária de Bill Gates pode afetar você. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuída. Recentemente saiu a notícia que Bill Gates, o dono da Microsoft, uma das pessoas mais ricas do mundo, é agora também o maior proprietário de terras nos Estados Unidos. Bem, a princípio isso não é nada demais. Terra é um bom investimento, pode ser que ele esteja apenas sendo esperto e alocando seus recursos em um bem que costuma valorizar com o tempo. De fato, por este ponto de vista, é um investimento particularmente bom em tempos conturbados com a enorme impressão de dólares que estamos vivendo. E como ele tem mesmo muito dinheiro, nada mais natural que acabe comprando muita terra. Nesse mapa dos Estados Unidos, vemos quanta terra Bill Gates e suas empresas possuem em cada estado americano. Lembrando que os valores estão em acres, que é uma medida menor que o alqueire. Na verdade, para a gente ter uma ideia do tamanho, 6 acres equivalem a 1 alqueire paulista, 12 acres equivalem a 1 alqueire mineiro aproximadamente. Portanto, no estado da Louisiana, onde ele tem mais terras, ele é dono de 5.755 alqueires mineiros, ou pouco mais de 11.000 alqueires paulistas. No total, em todos os estados, ele tem 22.400 alqueires mineiros, ou 44.800 alqueires paulistas. Um bocado de terra, é verdade, mas não chega a impressionar os grandes produtores brasileiros não. Tem gente ali no centro-oeste com muito, mas muito mais terra que isso. Porém, se isso fosse só investimento ou alguma vontade dele de viver no campo na velhice, isso não afetaria nenhum de nós. Infelizmente, o que ele pretende com toda essa terra é muito mais que investimento. Ele é um dos membros mais ativos do Sustainable Agriculture Working Group, grupo de trabalho para agricultura sustentável. Grupo que emite e mantém um conjunto de normas e manuais de boas práticas para a agricultura sustentável. Como você ser um fazendeiro sem agredir o meio ambiente. Parece legal, né? Essa norma já existe hoje, mas é voluntária, você adere a esse padrão se quiser garantir que sua fazenda não emita gases de efeito estufa, que você não está prejudicando o meio ambiente. O problema desse tipo de norma acontece só quando ela é coercitiva, imposta pelo governo. Porque, para o grande agricultor, ela representa algum custo, mas nada que ele não consiga fazer. Para o pequeno agricultor, para o pequeno fazendeiro, ele vai à falência. Tipicamente, é o que faz todas as regulamentações estatais. Os grandes podem até sofrer um pouco, mas acabam adorando essas regulamentações porque elas, de fato, impedem que os pequenos cresçam. Então, o custo para eles é mínimo, face à garantia do oligopólio que passam a ganhar do governo. Enquanto essa norma do Bill Gates for opcional, nenhum problema. Também deve-se levar em conta que tal norma praticamente inviabiliza a produção de gado. Certamente você já deve ter ouvido falar que os gases expelidos por bovinos no pasto são uma das principais fontes de gases do efeito estufa, logo atrás da queima de combustíveis fósseis. Outros animais para abate, como suínos e frangos, também geram gases do efeito estufa em quantidade, embora não tanto quanto o gado. Na prática, para atender este manual de boas práticas de agricultura sustentável, é simplesmente impossível criar gado, suínos ou frango. Ainda assim, do ponto de vista libertário, uma regra voluntária é bela e moral, ninguém precisa atender tal regra, a menos que queira. O problema é que Bill Gates, além de multimilionário, além de possuir muitas ações de empresas de tecnologia, também é muito bem relacionado no meio político e fala particularmente sobre pautas extremamente socialistas, como mais impostos e proteção ambiental. O grupo que ele faz parte não faz segredo que deseja, no futuro, tornar tal regra coercitiva nos Estados Unidos e, num segundo momento, no mundo todo. O plano deles é exatamente este: comprar muita terra, implantar nessas fazendas agricultura sustentável segundo o padrão deles. Se vão ganhar dinheiro ou perder dinheiro, meio que não importa, porque eles têm muito dinheiro de qualquer forma. E quando tiverem já uma grande quantidade de terras nesse padrão de sustentabilidade, ele pode dizer que, olha só, o padrão funciona, eu sou a prova de que existe a possibilidade de agricultura não agredir o meio ambiente, e ele pode agora usar isso para impor como uma regra para o governo. Quanto mais terras ele tiver já dentro deste padrão de sustentabilidade,
mais fácil fica ele vender para o governo o argumento de que, bem, 10% da área do município já está atendendo a regra, então a regra é viável, hora das demais também atenderem. Mesmo sabendo que fazendas grandes até podem atender, mas as pequenas jamais conseguirão. E não se preocupe, se você quebrar, ele vai comprar a sua terra. No final, eles tendo quase o oligopólio das terras, podem ter ainda muito mais lucro com muita facilidade. E bem, você pode estar pensando, seria impossível ele acabar com todo o consumo de carne. Enquanto tiver gente querendo comer carne, o mercado vai buscar carne em algum lugar. Se as pessoas querem comer carne e a norma do Bill Gates não permite, elas vão dar um jeito de importar carne de outro canto, comprar de algum outro lugar. E aí que entra a segunda perna da estratégia do Bill Gates, o veganismo. Sim, para você que não sabia, Bill Gates é vegano entusiasmado. Ele se tornou o principal investidor em duas empresas de fake meat, ou carne falsa, carne vegana, como preferir chamar, a Beyond Meat e a Impossible Foods. São duas gigantes nesse ramo, cujo grande objetivo é criar produtos totalmente veganos que se parecem muito com carne real, a ponto de muitas pessoas sequer verem a diferença. Nas palavras do próprio Bill Gates, em um artigo de 2018, em tradução livre, tá, gente? Requer uma quantidade enorme de recursos para fazer uma vaca. Esse setor sozinho responde por uma quantidade incrível de gases do efeito estufa. Ao invés disso, deveríamos comer plantas para diminuir a nossa pegada de carbono e as emissões gerais de gases do efeito estufa. Sim, meus amigos, a ideia deles é que restem poucos produtores oligopolizados para produzir alimento, porque assim poderão produzir alimento de forma mais eficiente e sem os danos à atmosfera. Lógico, para isso funcionar, os agricultores pequenos e médios têm que ser tirados do negócio, porque senão eles vão criar carne e vão fazer competição com o modelo dele. Nesta visão de mundo do Bill Gates, agricultores pequenos e médios vão acabar. Provavelmente Bill Gates vai sugerir que eles se mudem para a cidade para ganhar uma renda básica universal, Bolsa Família ou coisa que o valha. E você vai poder comer qualquer comida que queira, desde que seja comida vegana produzida pelo Bill Gates e seus amigos. Ah, e a estratégia deles é mundial. Como eu falei, eles estão começando pelos Estados Unidos, mas já avisaram que pretendem expandir isso para outros mercados no mundo. E sim, é lógico que o Brasil deve estar no planejamento, de fato deve ser uma das prioridades, posto que é hoje o maior produtor de carne do mundo. Mas agora que você ouviu as más notícias sobre o plano de Bill Gates, vamos falar das boas notícias. Esse suposto plano dele certamente é um pouco de exagero das pessoas que estão preocupadas com a ação dele. É pouco provável que o fato dele ter muitas terras ajude ou dificulte a aprovação de leis. O fato é que sim, o governo pode inventar leis absurdas e faz isso com certa frequência, independente de quantas terras estejam de acordo com que padrão. Isso não vai mudar por causa do Bill Gates ter mais terras ou não. Eu acho que ele até tem a boa intenção de provar o ponto de vista dele como certo e economicamente viável, o ponto de vista de que dá para ser mais eficiente na agricultura, eliminando a pecuária e com isso ajudando o efeito estufa. Se ele conseguir fazer isso de forma voluntária, sem agredir a propriedade de ninguém, não há absolutamente nada errado com isso. Mas evidentemente, nessa história toda, Bill Gates está sim errado em vários outros níveis, e o pior deles é achar que, só porque ele tem muito dinheiro, ele é capaz de impor leis que possam resolver problemas do mundo de forma coercitiva. Ele apresentar soluções para o mundo não tem nada de errado, toda nova sugestão é uma boa sugestão, mas querer forçar todo mundo a isso, aí está o erro. O mundo é muito mais complexo e cheio de nuances do que qualquer pessoa possa imaginar. Uma pessoa, um pequeno grupo de pessoas, por mais bem intencionado e capacitado que seja, não tem todas as informações para tomar todas as decisões por todas as pessoas. Principalmente é incapaz de prever o que as pessoas vão querer no futuro. Só o mercado é capaz de quantificar o gosto pessoal de cada pessoa de forma efetiva, pela alteração infinitesimal das curvas de oferta e da demanda cada vez que alguém toma uma decisão no mercado. Qualquer tentativa de regulamentação pode ser positiva quando voluntária, mas se torna um veneno quando imposta coercitivamente. Quanto menos o governo se meter com a produção de alimentos, melhor para todos nós. As piores fomes do mundo foram causadas exatamente por governos centrais que se achavam no direito de definir quanto cada coisa seria plantada por que pessoa. Ninguém, mesmo os bem-intencionados,
tomam decisões melhores que o mercado, porque só o mercado considera o que as pessoas querem de fato, de forma eficiente. E Bill Gates, vamos combinar, é particularmente ruim nisso. Embora ele tenha feito um golaço no início da sua vida empresarial com o sistema operacional MS-DOS, posteriormente com o Windows, ele perdeu a guerra dos navegadores, a guerra dos celulares e outras tantas guerras por aí. O plano dele pode funcionar bem para quem é vegano, mas é pouco provável que vá afetar quem não quer isso, quem não é vegano. Embora ele tenha uma quantidade bem significativa de terras, seja o maior proprietário americano no momento, isso não quer dizer muito. Percentualmente, ele ainda é dono de muito pouca terra. 0,0 alguma coisa por cento das terras americanas. Ao contrário do mercado de tecnologia, que, devido a existir por pouco tempo, ainda é dominada por gigantes quase monopolistas, a agricultura já é bem descentralizada e distribuída há muitos e muitos séculos. É impossível ele conseguir o mesmo nível de monopólio que ele tem na indústria tecnológica no campo. E mesmo na indústria tecnológica, vamos combinar, ele está perdendo gradualmente o monopólio que conquistou em favor de sistemas de código aberto como Linux e agora até o Chrome OS. Veja, eu não tenho nada contra quem decide não criar bois, seja lá por qual motivo for. Também não tenho problema algum em alguém ser vegano voluntariamente, mas como qualquer outra situação, obrigar outras pessoas a seguir a sua vontade é um erro. O mercado oferece planejamento muito melhor e mais consistente que qualquer pessoa tentando direcionar ele. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por Hofbauer RJ, escrito e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima!